Você pega alguns casos que você vê alguma situação de uma criança que o pai e a mãe chegam para você e fala que é aquilo, e você chega e fala assim, não é isso não, é isso aqui, e realmente acontece? Com certeza. E, assim, é bem complicado, é bem complexo, porque geralmente a criança já chega para mim com um diagnóstico, um laudo médico. Só que o acesso que o médico tem àquela criança é breve, né, uma consulta, e o que ele mais tem de palpável é o relato dos pais. Ele não tem uma convivência para realmente... É por isso que eu gosto muito dessa troca. Eu tenho contato direto com a maioria dos médicos que atendem os meus pacientes, os meus filhotes, né? Justamente por isso, porque eu mando cartinha, eu mando WhatsApp, eu mando mensagem. Olha, fulaninho tá assim, assim, assado, tá? Mentira, mas o pai falou isso. Olha. Porque, às vezes, a percepção do pai, a vivência do pai é muito diferente do nosso olhar clínico. Então, coitado, ele também não consegue passar exatamente o que ele está vivendo. Ele passa a percepção dele, aí entra o nosso olhar clínico para também contribuir. Mas acontece. Você acha que... Tem algum transtorno que você fala, esse é difícil de lidar? Não é que é difícil de lidar, mas ele é muito novo. E aí confunde o diagnóstico até chegar àquele diagnóstico específico, né? Que é o transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Né? Às vezes TOD? TOD. Às vezes ele é confundido com um autismo, que existem vários graus. Às vezes ele é confundido com esquizofrenia, que só pode ser diagnosticado, por exemplo, a esquizofrenia, depois de 7 anos de idade, se não me falha a memória, né? Não pode ser diagnosticado precocemente, né? Tem que esperar uma maturidade, enfim. Tem uma avaliação psiquiátrica que é feita. Então, assim, como é muito confuso e, às vezes, pode soar apenas como uma birra da criança, mas às vezes é um transtorno. O que esse transtorno acontece com a criança? Transtorno opositor desafiador. Ele sempre vai desafiar o responsável, o chefe, por aquele local. Ele não vai desafiar necessariamente o professor na escola, ele vai direto no diretor. E ele consegue, tão cedo, ter essa percepção de quem é o líder ali na situação? Consegue. Para mim, essa criança não tem transtorno, ela é muito inteligente, né? Pois é. Então, assim, claro, quem pode falar muito melhor sobre isso com vocês é um psicólogo, não eu, como físio, embora eu atenda casos. E é bem complicado, porque, na verdade, não só nessa abordagem, mas em toda. Como você falou, nós estudamos muito, temos muita teoria, mas, na prática, a gente não pode esquecer de ser humano. Eu tive uma criança, ele tinha 12, 13 anos, uma família muito humilde, eu atendia ele na ecoterapia, ele veio com um diagnóstico de TDAH hiperativo, mais esquizofrenia em interrogação e deficiência intelectual. Eram os diagnósticos dele. Nossa. Ok. Porém, atrás da bagagem dessa criança vem o histórico familiar. Ele era criado pela tia, o pai era envolvido com o tráfico de droga, a mãe foi assassinada na frente dele quando ele era um bebê. Isso é só um trecho da história familiar. Um resumão. Somando a esses 3 diagnósticos que ele veio para mim. E aí, ele era uma criança que ninguém falava não para ele, porque ele era bem robusto, grande, ele batia, ele Quantos brigava. anos? 12, 13 anos, mas, obviamente, ele era maior do que eu, né? E bem robusto, bem forte. E aí todo mundo tinha medo de dizer não para ele. Ok. De início, nunca tive problema. E aí teve um dia na ecoterapia que ele chegava, ele aguardava o atendimento de uma outra criança para depois ele ser atendido. A gente trabalhava com ele uma parte mais de equitação lúdica. Né? Ele montava sozinho, aprendia a conduzir o cavalo, coisa de mais autonomia mesmo. Ele não tinha restrição física nenhuma, enfim. E aí ele chegou, tia, posso subir naquela árvore? Não. Tia, mas eu quero subir naquela árvore. Não. Eu vou subir naquela árvore. Não. Que você? E começava a ficar brava, gritar, e eu, não, você não vai. Você veio aqui para subir em árvore? Não. Qual a função de você subir naquela árvore? Nenhuma, então você não vai subir. E aí ele entrou em surto, ele começou a me agredir, ele me chutou de cima e embaixo. Caraca. E aí a equipe foi para contê-lo, eu falei, espera, deixa. E quanto mais ele me batia, mais doía, obviamente, eu comecei a chorar de uma forma mais contida, e eu só falava para ele, fulano, tá doendo, para. Nossa, Edilane, todo mundo tem que ter essa atitude sua? Não, acho que vai muito do momento, do profissional e de como ele julga melhor conduzir. Mas a história daquela criança era tão pesada para mim, e ele era tão julgado pelos diagnósticos, e eu via isso no convívio com os coleguinhas,
que aquilo doía muito mais em mim do que o que ele estava fazendo. Ele me chutou toda, eu fiquei com as pernas toda roxa. Teve um momento que eu não aguentei. Gente, isso foi muito rápido, tá? Foi muito rápido. E aí eu falei para os meninos, segura. E os meninos seguraram ele, abraçaram ele, os equitadores, para acalmar essa criança. E aí ele começou a chorar. Ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. E aí ele olhava para mim, me desculpa, eu não queria ter feito isso. E chorava, 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 chorava. E aí eu fui conversar com a tia depois. O que aconteceu na semana? Teve alguma coisa diferente? Eu e o psicólogo, né? Ai, Edilane, ele foi expulso da sala na escola porque ia ter a quadrilha, a festa junina, e a professora disse que ele não ia participar. Eu não sei bem como é que foi, mas ele jogou uma cadeira na professora, e aí ele foi expulso da escola nesse dia, ficou 3 dias sem ir, nananã. Falei, poxa, você podia ter trazido isso antes, quando for assim, me conta antes e tal. Eu chamei ele para conversar. Gente, antes de contar o desfecho, só para deixar bem claro, é um caso pontual, eu estou falando desse caso em específico. Não estou dizendo que isso acontece com todos os professores, todos os alunos, Claro. nada disso. Claro. Pelo amor de Deus, tá? A gente tem que tomar cuidado, né? Tá lascado com corte. Enfim. E aí, depois eu chamei ele, fui conversar com ele e perguntei, o que aconteceu? Por que você estava bravo naquela semana e tal, tal, tal? Ah, porque a tia disse que eu não ia poder dançar a quadrilha porque eu tinha problema. E aí eu joguei a cadeira na cabeça dela. Eu não tive a oportunidade de escutar essa professora. Com certeza existe a versão dela e o contexto de tudo isso, que não estou aqui para julgar. Né? Quem abordou isso foi a assistente social e o psicólogo, não fui eu enquanto físio. Você está relatando o caso. Exatamente, eu estou contando um caso pontual específico. Ponto. Não estou generalizando nada, nem ninguém, nem nenhuma profissão, nem nada, pelo amor de Deus. E isso me marcou muito. Porque quantas vezes essas pessoas com deficiência são colocadas de lado, Claro. e não é nem por maldade, às vezes. Às vezes é para privar, talvez super proteger. E olha a repercussão que teve na minha terapia, que foi, 4 dias depois. Né? Então, assim, é um caso. Repercutiu difícil. com roxos. Muitos, vários. Literalmente. Mas, assim, ele não me bateu porque ele é mau e ele... Sim, ele extravasou a raiva dele, ok? Não que a gente também não tenha vontade de agredir, às vezes, as pessoas. Mas a gente tem aquele senso de que não pode, de que é errado. Ele não tinha isso. E aí, eu relatei o caso, devolvi a cartinha para a neuro dele, reajustaram medicações e estavam em investigação em transtorno de bipolaridade, que ele não tinha de diagnóstico. Mas olha a bagagem familiar dessa criança. Hoje ele deve estar com seus 18, 19 anos, eu não tenho mais contato, não atendo mais. Mas quando eu deixei de atender, não foi por isso, foi porque eu saí da instituição mesmo. Né? Eu troquei de emprego, mudei tudo, e aí acabou. Mas eu tinha contato até um dia desse com a família dele, e realmente, com a troca da medicação, foi tudo melhorando. Então, assim, a gente tem que ser muito mais humano e um pouco menos técnico, né, na maioria das vezes.